iniciando mais um de hoje, né? Mais um de hoje para nós. Bom, galera, essa aula era para me dar mais na frente ainda, se a nossa jornada da carruagem fosse normal, era para me dar um pouco mais à frente essa aula, mas como não tem aula prática no caso, então a gente vai ter que se virar assim, certo? Vamos ter que antecipar algumas coisas, vocês vão perder algumas coisas que seriam interessantes de ver, né? Que seria cálculo de vazão, como a gente calcular a vazão, essas coisas. E também a vazão de um rio, como a gente mediria também. Bom, mas vamos lá. Esse é o começo agora, né? Antes eu também teria discriminando para vocês como é que seriam os sistemas de ligação, como é que seria a diferença deles, como é que eles estariam distribuídos, não pressurizados, não pressurizados, essas coisas assim. Mas a gente vai falando aqui ao longo da disciplina, a gente vai falando e vai tentando mostrar para vocês mais ou menos essas diferenciações, beleza? Então vamos lá. Deixa eu medir aqui minha cabeça. Ouça, que eu gosto de medir minha cabeça, rapaz. 52 centímetros de circunferência. Cabeça. Mas vamos lá. Bom, o sistema de irrigação por superfície, como o próprio nome já diz, você vai fazer a irrigação através o solo vai ser o próprio condutor dessa água, né? Então vai ser o mecanismo de chegada, ele vai levar a água, quem vai levar a água à planta é justamente o solo. Então esse é o sistema de irrigação por superfície. O sistema de irrigação por superfície, porque como eu devo ter falado para vocês, se não falei, ele vem lá de mais de sei quantos mil anos atrás, mais os professores de história geralmente eles contam a história das grandes civilizações, e as grandes civilizações eles começaram a fazer irrigação através da superfície. Naquela época não tinha bomba, não tinha elementos, e você conseguia transportar a água de maneira pressurizada. O sistema de irrigação por superfície não é um sistema de irrigação pressurizado. No máximo, você pode ter um sistema misto, onde você vai bombear a água de um rio, jogar no canal, e jogando nesse canal você depois vai redistribuir através de outros mecanismos na área que você deseja irrigar, né? Então, os sistemas de irrigação por superfície eles têm essa natureza, né? Então, a gente vai falar algumas coisas sobre eles aqui agora. Bom, esse aqui é um gráfico que ainda é do censo, ainda de 2006, se não me engano, e mostra mais ou menos a distribuição da irrigação por superfície, né, no Brasil. Esses percentuais não mudaram muito com relação à irrigação por superfície. Contra as outras irrigações mudou um pouco, mas com relação à irrigação por superfície não. A região sul continua sendo a região que mais irriga por superfície, né, porque é uma região que produz muito arroz, né, e o sistema de irrigação que predomina para o cultivo de arroz é justamente o sistema de irrigação por superfície, e especificamente o sistema de irrigação por inundação, né, que também é o que resulta no a maior produtividade, né? O arroz, para ter uma maior produtividade, ele tem que ter uma lâmina nos seus estágios de produção de pelo menos uns 15 centímetros, né, acima da superfície do solo. Então você tem nessas condições ideais na região sul de produção do arroz, né, que são os pampas, né? Então lá você tem uma condição boa para a produção de arroz, e lá também há uma alta concentração de arroz, e por isso que a irrigação por superfície tem lá em torno de 66% da área de produção no país, certo? Bom, e quais são as vantagens do sistema de irrigação por inundação? Primeiramente, é o baixo custo, né? Em alguns casos eles pode ser feito sem energia, né? Você só vai utilizar só a própria
o próprio desnível do terreno são uma condição que você vai transportar a água justamente pelos sulcos ou pelos canais, e aí você vai redistribuir isso aí de alguma forma. Menos dependendo das qualidades físicas e biológicas da água. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma água que seja barrenta, uma água que tenha muita sujeira, para os outros sistemas de irrigação, no caso dos sistemas que a gente chama de sistemas pressurizados, onde você vai ter essa água vai andar por uma tubulação, são orifícios de alguma maneira pequenos, estreitos, que podem causar entupimento. E causando entupimento pode causar grandes danos ao seu sistema de irrigação, ele sendo pressurizado e obtendo uma água de baixas qualidades, que tem uma grande quantidade de sujeira, ou tenha qualidades físicas que sejam prejudiciais, ou algumas coisas que acontecem, a nomenclatura que se dá, uma água dura, por exemplo, que tem uma alta concentração de partículas de cálcio, né? E aí você, dentro da tubulação, ela vai também gerar uma série de problemas. Então, se eu faço irrigação de superfície, isso já não é tão prejudicial assim ao meu sistema, certo? Desvantagem é uma acentuada dependência à topografia, sistematização. Então, um sistema de irrigação por superfície, ele tem que ser altamente tecnificado com relação à topografia. Ele não pode ser uma área que você não conduza, não saiba a declividade, não conheça, não distribua o sistema sabendo de onde a água está vindo e para onde ela vai, certo? Então essa dependência da topografia é bem significativa, e se você não tiver numa área tiver esse controle, provavelmente você está perdendo muita água e está baixando muita eficiência do seu sistema, certo? É um sistema que é muito complicado você trabalhar com automação ou então com operação noturna, e falo isso com relação à operação noturna porque existem lugares no Brasil onde você consegue ter uma tarifação mais em conta no período da noite, que é o período em que, teoricamente, a maioria das pessoas estão dormindo e tal, e aí você tem uma baixa no consumo, e aí isso daí favorece a um valor mais baixo de taxa, que a gente chama lá no Ceará, que é o meu lugar, a gente chama de tarifa verde, que é a hora em que você consegue trabalhar e a sua tarifa é mais barata. Então tem lá como se tivesse um reloginho que marca energia, ele tem dois horários, o que marca o consumo nas horas de pico e o que marca o consumo nas horas de menor utilização, certo? Essa afirmação também ela queria bem que vocês prestassem atenção nesse momento. Ela tende a ter uma eficiência de aplicação menor. Por quê? Eu falo tende a ter uma eficiência de aplicação menor. Porque qualquer sistema de irrigação, ele sendo mal manejado, ele vai ter uma eficiência menor. Mas o sistema de irrigação por superfície, mais ainda, certo? Mais ainda. Então, dessa forma, deixa eu saber uma coisa aqui, se eu não fiz bobagem com uma coisa. Então tende a ser mais ainda. Por quê? Porque você tem muitas fontes de perda, você está conduzindo pelo solo, então você tem várias perdas na condução. Então você pode potencializar isso se você for mal manejado. Se você tem uma dissonância entre vamos dizer, o comprimento da área, a declividade do terreno, a vazão aplicada, tudo isso, né, causa que pode causar um manejo deficiente. Esse manejo deficiente, né, a maneira como você está aplicando, a gente até faz uma classe que era justamente a gente medir como a água se deslocava dentro de
dentro de um suco, né, de irrigação. A gente faria esse suco e aplicaria água e a gente ia observar as diferentes situações, né? Então, infelizmente a gente não vai fazer isso agora, provavelmente a gente deve fazer em algum momento, mas não agora, certo? Então, beleza. Solos permeáveis não são adequados, né? Então, por exemplo, a maioria dos solos do Tocantins, aí do Instituto, por exemplo, vocês prestarem bem atenção, a maioria do solo daí do Instituto e da Redondeza são solos arenosos, inadequados ao sistema de irrigação por superfície, porque na hora que você aplica, você vai tendo várias perdas ali associadas. Então, a quantidade de água que você vai utilizar para irrigação é muito maior, justamente pela baixa, esses solos permeáveis vão causar uma baixa eficiência. Quando eu tenho uma baixa eficiência, vocês lembram lá, quando a gente fazia aquela conta, não chegou a fazer prova, né? Mas quando a gente colocava, quanto menor a eficiência, mais água a gente colocava na lâmina bruta, né? Então, se você tem uma maior eficiência, menos água você vai completar. Se você tem um sistema de irrigação que tem uma eficiência muito baixa, então você tem que colocar uma lâmina bruta muito maior. Bom, isso aqui é um exemplo que eu dou, né, da análise técnica econômica que eu fiz do cultivo do arroz, na minha dissertação de mestrado, e aí você tem os diferentes níveis de eficiência que o pessoal trabalha, né, no sistema de irrigação. Isso é no sistema de irrigação de arroz, né, com solos diferentes, um solo de textura argilo-siltosa e outro de textura areia franca. Então, você vê que os níveis, né, de eficiência de irrigação é muito maior no sistema de argila, que tem argila, né, que tem areia franca, os níveis de eficiência são bem mais baixos. E no final das contas, né, a lâmina utilizada para cada um desses, vocês têm uma diferença bem significante, né? Solos que tem textura franca arenosa gastaram mais de 20 mil, mais de 2 mil milímetros, 2.200, 2.500 milímetros. Solos que tiveram uma argila, né? Gastaram entre 1.400, 1.300 e 1.400 de lâmina, né? Milímetros. Então, essa condição bem mais favorável, né? Então, quase que o dobro, né? Do volume de água utilizado. Então, em regiões onde você tem restrição de água, seria bem complicado. Aqui também nós temos os custos de operação, né? Então, se você fosse associar isso a um valor pago, né? Você ia ver também que os solos, em termos de cada solo desse aqui, cada unidade de produção, você vai ver que a remuneração deles ia ser bem baixa, graças à sua condição de baixa eficiência, né? Então, esse aqui, vamos dizer, seria os valores em que a gente simula um pagamento, né, do valor de água, né, do valor de tarifação pelo volume de água consumido. Então, vocês viram que aqui a remuneração seria baixíssima para os solos, né, franco, de textura franca e de textura areia franca, eles teriam uma remuneração bem mais baixa. Já os que tem uma textura mais argilosa, essa remuneração seria melhor. Bom, sistema de irrigação por sulcos, que é justamente, todo mundo já brincou alguma vez aqui de pegar, fazer um riozinho, né? Esses riozinhos justamente são os sistemas de irrigação por sulcos. Sistemas de irrigação por sulcos, dentro dos sistemas de irrigação por superfície, esses são os mais difundidos, né? Existem muitos perímetros irrigados que ainda têm sistema de irrigação por sulcos, que tem esses canais, e esses
E esses espaguetes que tem aqui a gente chama de sifões. A gente vai fazer também uma aula justamente ligada a esse mecanismo aqui de transmissão de água, né, para canais. Esses canais são canais que a gente chama de sucos de irrigação. Então, no suco de irrigação você tem um canal principal e você deriva a água para os canais secundários, né? Isso você deve fazer ou fazendo abertura de comportas, ou você faz também através de sifões, como eu falei, sifões, mangueiras, como queiram chamar. Vocês desse canal principal você vai jogar para esse canal secundário aqui, que você tem uma distribuição, né? Você tem planta de um lado e planta do outro. Então a água pelo solo infiltra e ela fica disponível para a planta, né? Outro sistema também de irrigação, que é o sistema de irrigação por faixas, bem mais antigo, né? Você vê que pela idade da foto aqui não dá para ver tanto. Então você tem um canal, né? Esse canal você vai abrir uma comporta aqui e ele vai passar como se fosse lavando essa área, né? Você vai lavando essa área sendo lavada. Ele tem um sistema de esses taludes aqui que separam, né? Você vê que a água vai vindo caminhando assim, e depois no final você tem um canal coletor, né? Que é o que sobra. Depois dessa onda, vamos dizer assim, é um tsunami que vem do mar, e aí ele lava, só que em vez disso ele chega em outro lugar que é o final dele, e aí vai embora a água, você recolhe aquela água, reaproveita, não sei. Mas durante esse caminho aqui, ele vai infiltrando dentro do solo. Isso aqui geralmente era para sistemas de pastagem, né? Hoje em dia não é tão utilizado assim, bem pouco utilizado o sistema de irrigação por faixas. Então ele tem isso aqui, ó, tem as comportas, é aberto, o volume de água liberado é bem maior, e aí ele forma essa onda e vai ao longo desse perfil, ele vai molhando e deixando úmido a superfície do solo e o perfil do solo. Sistema de irrigação por inundação. Esse sistema de irrigação ainda é um sistema mais utilizado no mundo. Por quê? Porque acaba que você tem no mundo, você tem uma grande quantidade, grande consumo de arroz. O arroz, ele é das culturas mais consumidas do mundo. Os chineses, os japoneses, nós brasileiros, na Europa nem tanto, mas aqui no Brasil e nos países sul-americanos, eu acredito que o arroz é bem presente na culinária. Então, dessa forma, é uma cultura que é muito cultivada no mundo, e ele é muito cultivado porque ele é muito cultivado no sistema de produção dele, justamente de irrigação por superfície por inundação. Então, por isso que a gente tem aí um sistema de irrigação por inundação, ele participa amplamente, difundidamente, como um grande sistema de irrigação no mundo, né? Assim, só isso que eu ia falar. Então, assim, agora voltando a falar especificamente de cada um. Mostrei cada um dos sistemas de irrigação, né? O sistema de irrigação, mas vou falar um pouco mais detalhadamente de cada um. Então, o sistema de irrigação por sulcos, ele se adapta à maioria das culturas, né? Você pode trabalhar com sulcos de maneira facilmente, você pode trabalhar com sulcos, porque justamente tem essa flexibilidade, né? Você consegue trabalhar com praticamente todas as culturas. Consiste na condução de água através de canais paralelos durante o tempo necessário para que a água infiltre ao longo do suco, seja suficiente para umedecer o solo. Ou seja, você tem que deixar a água disponível dentro daquele suco até que seja um tempo de filtração suficiente para que dentro do perfil do solo aquela umidade que penetra, né, vamos dizer, se você for imaginar, você tem um camaleão, você tem um canalzinho aqui,
pelas laterais, nesse camaleão aqui, vamos ver que você vai plantar nesse canalzinho aqui, ó. Então você tem água aqui, você tem água aqui. Essa água que vai aqui na lateral, ela vai infiltrar por essa lateral. Então, dos dois lados aqui ela vai ter infiltração e, sendo assim, essa água vai estar disponível para a cultura que está justamente nesse camaleão aqui, beleza? Então, dessa forma é que funciona mais ou menos o sistema de irrigação por sul. Então, existem também, logicamente, você tem formas triangulares, você faz formas triangulares, tanto formas triangulares como forma mais em meio de arco, né? Tem essas duas formas de você fazer o sulco, né? Logicamente que depois de uma determinada quantidade de passagem, número de passagem de vezes aqui, esse sulco tende também a ficar com essa forma, né? Ele vai desgastando e vai deixando a forma mais em forma de arco, né? Então, assim, geralmente é distribuído dessa forma. Assim, você faz sulco nessa espessura aqui de 20 a 30 centímetros e aqui de 15 a 25 centímetros, dessa forma que tem uma melhor eficiência na distribuição dessa água. Uma coisa também que acontece, que é bem interessante também, na verdade, até pergunta de prova já foi, em solos argilosos e solos arenosos. Então, quando você tem solos arenosos, não digo totalmente arenosos, mas com uma tendência maior quantidade de areia, você tem uma distribuição da água no perfil do solo que é mais reta, certo? Ela não se espalha tanto. Quando eu tenho um sistema, onde eu tenho um sistema de irrigação por sulcos, e qualquer outra irrigação também, tá? Isso também vale para as outras irrigações. Quando eu tenho um sistema de irrigação argiloso, essa expansão no perfil, ela tem uma área maior na lateral, certo? E infiltra menos para o fundo do perfil. Já no sistema de irrigação por sulcos num solo arenoso, isso vai formar como se fosse uma coisa mais como é que eu vou dizer, mais reta, né? Então, isso daí não se espalha. Então, o que isso quer dizer no frigir dos ovos? Quando eu tenho solos que tem uma tendência maior a ser argiloso, certo? Quando tem uma tendência maior a ser argiloso, esse espaçamento entre os sulcos nesse sistema aqui, ela é menor. E quando é num solo argiloso, o espaçamento entre os sulcos, ele tende a ser maior, justamente porque a água ela se distribui no solo argiloso, se distribui mais nas laterais. No solo arenoso, isso não acontece tanto, mas é uma descida perpendicular, certo? Então, nesse caso aqui, em solos argilosos, eu tenho maior espaçamento. Em solos arenosos, eu tenho um menor espaçamento entre os sulcos, beleza? Vou só dar uma conferidinha aqui no meio. Tem um pequenininho que está também. Tá bom, tá de boa. Tá de boas. Muito bem. Então, solos argilosos, tudo entendido como para frente. Bom, outro desenho também disso aqui, ó, como acontece, certo? Então você tem essa situação no solo A, um solo com tendência a ser um solo arenoso, e solo B, um solo sendo um solo argiloso. Dessa forma, eu tenho maior espaçamento nesse solo, certo? Aliás, menor espaçamento nesse solo e maior espaçamento nesse solo aqui, beleza? Vai estar uma goteira grande no meu forro. Então, vazão do sulco. Aplique-se inicialmente o máximo que possa conduzir sem que haja transbordamento ou erosão, vazão máxima erosiva. Na prática, recomenda-se uma vazão inicial não erosiva e posteriormente uma reduzida para manter a água no sulco. O que isso quer dizer?
em determinadas situações, quando você vai fazer irrigação por sucos, certo? Você tem que ter uma vazão muito grande no início para que a água chegue no mais rápido possível ao final do suco, certo? Porque o suco não é infinito. É como se ele fosse um canal, uma piscina que você esteja enchendo, só que uma piscina muito comprida. Então você quer que ela enche o mais rápido, que ela chegue ao mais rápido possível no final desse local. Depois que chegou, aí você reduz a velocidade da vazão para que ela fique enchendo, só que devagar. E aí ela infiltra. Depois que ela encheu, você corta aqui e ela vai continuar infiltrando, certo? Então ela vai formar um perfil de filtração que vai ser necessário para você conseguir que a planta chegue nessa unidade, certo? Então, logicamente, isso é muito difícil de explicar só com slide. Eu teria que mostrar para vocês na prática como isso funciona. Não vai ser agora, mas não esqueça, me cobre no futuro, certo? Então existem algumas fórmulas, né, de calcular essa vazão, né, que determina qual a vazão máxima não erosiva. Uma de Garmin, né, que leva em conta a declividade, né, que leva em conta qual é a textura do solo. Então isso é uma das maneiras de se calcular essa vazão para o suco, né? E também a de Criley, que não leva em consideração o solo, né? Então é só a inclinação e esse valor aqui constante para calcular a vazão máxima não erosiva. Bom, aqui seria uma prática que a gente faria também com relação a tempo de avanço, né? Que é justamente que a gente faria para calcular o tempo de avanço em determinado suco, né? Isso aqui simula, né, os diferentes momentos da irrigação por suco, né? Como é que ela funciona. A irrigação por suco, ela tem três fases, que é o tempo de avanço, que é a reposição, o recesso e o tempo de oportunidade. O que é o tempo de oportunidade? É a diferença entre o tempo de avanço e o tempo de recesso, ou seja, o tempo em que a água apareceu pela primeira vez no solo, né, que eu coloquei, né, no momento 1, né, onde a água estava no solo, e até quando ela chegou no final, e depois quando eu cortei. Então, entre o tempo de avanço e o tempo de recesso tem uma diferença de tempo. É uma prática que a gente vai fazer. Eu não vou falar tanto aqui para a gente não chover no molhado, né? Mas no futuro próximo eu devo repor essa aula e a gente vai fazer ela na prática para a gente tentar entender melhor como funciona justamente essa questão das fases da irrigação por sucos, né? Primordialmente, que o principal manejo da irrigação por sucos é justamente desses momentos do sistema dos momentos da irrigação por sucos, né? A irrigação por faixas, aí também falo um pouco mais, aí tipo essa questão você tem pouco utilizada, você tem antigamente era utilizada mais para irrigação de pastagens. Você tem esse distanciamento, você tem uma declividade aqui que varia entre 0 e 6%, né? E os vãos de 4 a 20 metros, e aí você tem o canal de distribuição e o canal coletor, onde você recupera a água, por onde você coloca a água, por onde você recupera, e você tem ao longo do seu você tem os diques, né, que vão represar a água exatamente nesses locais. O comprimento das faixas são de 50 a 400 metros, uma vez mais ou menos também parecido com o sistema de irrigação por suco, só que nesse caso específico eu não tenho tanta precisão, né? Então você deve cortar quando a água estiver para evitar excesso de escoamento no final da faixa. A vazão aplicada deve ser cortada nos 2/3 a 3/4 do comprimento da faixa, ou seja, quando chega se eu tiver um suco de 400 aqui, né,
Quando ele chegar lá nos 300 metros, aí eu corto a irrigação e ele continua a onda, e aí vai, chega no final do canal do canal coletor, e aí você tem já o final da irrigação. Irrigação por inundação é feita em bacias ou tabuleiros, sistemas de irrigação mais utilizados no mundo, como eu já falei, né? Os tabuleiros podem variar de 1 metro quadrado até 5 hectares. Esse entrou esse acento aqui sem querer, né? De hectares aqui, certo? A irrigação pode ser contínua, permanente, permanentemente inundada ou intermitente. O que acontece? A contínua, quando eu sempre mantenho a lâmina é como se eu tivesse uma boia de uma caixa d'água, certo? Tem uma boia da caixa d'água. Essa caixa d'água, ela nunca pode secar. Então, toda vez que eu tenho consumo de água, a caixa d'água, a boia dá uma baixadinha, mas logo em seguida já abre a água entrando novamente, e aí ela sempre fica naquele local, naquela mesma altura. Então, eu tenho ali uma irrigação que é permanentemente inundada, e tem uma irrigação que é intermitente, que hora ela baixa, some a lâmina, e aí eu reponho essa lâmina. Então, é uma irrigação contínua ou intermitente, você tem essas condições, certo? Existem vários tipos de tabuleiros, né, para você fazer irrigação: o tabuleiro retangular, tabuleiro em contorno, né, que é aproveitado para áreas que sejam áreas com declividade, né. Então, são coisas bem bonitas também, né, de se ver, né. Você vê assim, parece sei lá, um castelo, uma coisa bacana de se ver, mas é justamente em áreas que você não tem opções, você vai plantar nessas áreas. Porém, as áreas que são mais adequadas são justamente áreas que têm áreas mais niveladas, né? Você tem um controle, que você consiga também utilizar maquinário. Áreas como essa você não consegue utilizar maquinário, né, para fazer colheita, por exemplo. A salinidade na irrigação por superfície é o sistema de irrigação que talvez tenha menos propensão a salinidade, né? E também, em alguns momentos, até em determinados pontos, ela pode causar uma grande salinidade. Mas é porque você trabalha com grandes volumes, né? Então há uma certa lavagem do solo. Então você acumula em alguns pontos, justamente nos pontos de tabuleiro, você vai ter um acúmulo maior dessa salinidade, né? Então você tem também uma infiltração em área total, né? Que o sistema, tanto irrigação por inundação como irrigação por superfície, eles trabalham com área total. Então eles levam essa salinidade mais profunda. Já no sistema de sulcos, nas bordas dos tabuleiros ou dos platôzinhos dos sulcos, geralmente você vai encontrar um acúmulo maior de salinidade, né? Então, entre os sistemas de irrigação, naturalmente eles provocam salinização do solo. Aqui, só para vocês conhecerem também, isso aqui é uma calha Parshall, né? Um mecanismo de medição de vazão em um canal de irrigação, né? Então tem que estar nivelado, logicamente, para você ter uma ideia. Depois eu também mostro para vocês como é o sistema de funcionamento. Isso aqui é mais para aulas práticas também, que funciona também para sistemas de irrigação por inundação e sistemas de irrigação, mas uma forma de você saber quanto de água você está aplicando. Sulcos, né, calibração de sifões, isso aí a gente faz uma aula prática também de calibração de sifão, para a gente encontrar uma equação dele de vazão, mas na volta também a gente vai fazer isso. Bom, por hoje eu acho que era só, acho que eu já fui até exagerei um pouco, né? Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui já de aula. Nós estamos com 34 minutos. Eita, muito tempo de aula.
Então, por hoje é só. Eu espero que vocês mandem lá as experiências de vocês com relação à área do lisímetro. Então, fiquem com Deus, não deixem de fazer o comentário como efeito de presença, certo? Grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem não, amanhã já tem aula de novo. Falou, grande abraço.